E uma pergunta que eu já vou me antecipar, que eu sei que a galera tem bastante dúvida sobre esse tema, é qual é a diferença entre uma desempenadeira como essa daqui que a gente vai estar falando hoje, de uma desengrossadeira. Qual que é a diferença? Pessoal, é bem simples e na verdade a diferença está na resposta entre elas. O ideal é você fazer a combinação dessas duas máquinas, você fazer a combinação de uma desempenadeira com uma desengrossadeira. Por quê? Como eu falei antes, na desempenadeira que a gente tem aqui, você vai estar aplanando essa superfície. Porém, no segundo momento, quando você passar o outro lado, o lado inverso dela, se ela tiver irregular, ela vai aplanar, porém ela não vai deixar as duas superfícies, os dois planos paralelos. Então você vai ter, pode ter, né, no caso, peças que estejam assim, né? Então elas duas vão estar planas, as duas vão tirar o empeno, mas você vai ter faces que não vão estar paralelas. E para você resolver isso, por exemplo, você tem uma prancha grande lá, uma peça grande que você quer os dois lados planos e também paralelos. Então qual que é o processo, qual é o procedimento correto? Você usar em combinação também uma desengrossadeira. E qual que é a função da desengrossadeira? Ela não é a função principal dela é desempenar, ela é bitolar a tua peça, é deixar ela numa espessura de acordo com a tua necessidade. Só que o que acontece? Quando você passa primeiro na desempenadeira, você vai ter o primeiro plano liso, desempenado, perfeito, e aí com esse plano liso, você tem a base para estar passando na tua desengrossadeira. Você tem base para estar passando. Aí na desengrossadeira, com a segunda face, você vai ter uma superfície, além de plana, também paralela. Tá? Então esse é o segredo para você ter duas faces planas e paralelas. Às vezes o pessoal pode confundir. Não, vou colocar a desempenadeira e vou ter os dois lados planos e paralelos. E não é o que acontece. Vai ter sim os dois lados planos, mas nem sempre paralelos, porque não é a função da desempenadeira fazer esse tipo de processo, tá? Ela vai só desempenar. E se você tem uma peça empenada, por que então eu não posso passar as duas faces na desengrossadeira? Como eu falei, a função dela é bitolar. Então, se eu tenho uma superfície irregular, ela vai copiar, a desengrossadeira ela vai copiar essa superfície irregular ao longo da minha peça. Vai manter a espessura que eu quero, vai bitolar a peça, porém com irregularidades.